Queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós estamos na última semana que antecede a grande semana para todos os católicos, que é a Semana Santa, né? Terminando este grande retiro para nós, que é a Quaresma. 40 dias em que Deus, a exemplo do seu Filho, quis nos conduzir para o deserto, para estar com Ele em oração, para purificar através da oração, da escuta da sua palavra, através do jejum, da esmola, da caridade, os nossos corações, a nossa vida. Então tudo isso, amados irmãos e irmãs, nos leva à missão de Jesus, né? Purificar o nosso coração, escutar a palavra de Deus nos leva à missão de Jesus. Ou melhor dizendo, nos leva a Jesus. Nos leva a experimentar do seu amor, nos leva a experimentar também do seu sofrimento, das situações pelas quais Ele assim passou. Hoje, as leituras nos falam deste sofrimento de Jesus. Não só o Evangelho nos fala isso, mas também a primeira leitura, né, que sofre a calúnia, a perseguição, as injúrias. Aí nos fala a primeira leitura do profeta Jeremias. E algo em comum, por que tentam destruir a boa fama ou a vida destes profetas? Porque algo em comum, porque fazem o bem. Porque fazem o bem. E por que estas pessoas não aceitam que Jeremias e nem Jesus façam bem? Para que a comunidade, o povo, não tome consciência, não tome conhecimento de suas ações. Das ações, dos desejos, das buscas que estão por trás da própria palavra de Deus ou da religião, do servir a Deus que tentam dizer e transmitir para o outro. Para encobrir, em vez de buscar a vontade de Deus, buscando assim os próprios interesses. E nós sabemos, queridos irmãos e irmãs, quando nós, em qualquer situação, qualquer missão que assumimos, quando nós colocamos os nossos interesses em primeiro lugar, nós já passamos a negar a verdade. A verdade deixa de ser importante. A verdade passa a ser alguma coisa, né, supérflua, vamos dizer assim, ou relativa. Porque para defender os nossos interesses, defender o nosso jogo, defender a nossa vida, defender as nossas vontades, tendemos a negar a missão, negar a fé, negar o próprio Deus, tendemos a negar a amar, tendemos a não aceitar a boa obra, a bondade dos irmãos. Assim, a experiência que está vivendo Jesus e o próprio profeta Jeremias.
Se assim nós comportarmos, queridos irmãos e irmãs, talvez nós nos perguntamos: o que é que nós vamos levar da vida? Tinha um amigo no seminário, ele sempre costumava brincar: olha, a gente só leva da vida a vida que a gente leva, não dá para levar outra coisa. A gente leva a vida que a gente, da vida a vida que a gente leva, Se esta vida de infidelidade, se essa vida de injustiça, se essa vida de egoísmo, se essa vida de insensatez, então é isso que nós vamos levar para diante de Deus. Se nós estamos pensando que vamos levar o mundo, com certeza isso não podemos levar. Aquilo que é do mundo fica no mundo, mas podemos levar aquilo que é de Deus. Deus nos dá, o mundo significa as coisas visíveis, as coisas que passam, para que nós tenhamos a sabedoria e a coragem de abraçar aquelas que não passam. Aquelas que têm sempre o sinal de Deus, sinal divino, sinal de eternidade. Papai, o senhor está falando de quê? Está se referindo ao quê? A honestidade, é possível a gente comprar honestidade? Padre, isso aí é um bem que não dá para comprar honestidade. Você é ou você não é. É possível a gente comprar a bondade de alguém? Eu acho que você é bom ou você não é. A misericórdia, algo que nos assemelha a Deus, o jeito de Deus ser, de agir, não é algo que a gente compra. É algo que a gente possui, poderíamos dizer, como dom, E este dom que advém do próprio dom maior, que é o quê? A fé. A fé que é a capacidade, A fé como a capacidade de nos entregar por amor a Deus e aos irmãos. A fé como essa capacidade de nos levar a sofrer. Mas nos levar a sofrer significa, amados irmãos e irmãs, exemplo do próprio Jesus, um sofrimento que nos leva a ganhar a vida e ao mesmo tempo a salvar vidas. Então, desta forma, nos comparando ao próprio Jesus, nós saberemos que ao viver a justiça, exemplo do profeta Jeremias, ao fazer o bem, ao exemplo de Jesus, nós estamos construindo um tesouro não para ficar aqui na terra, mas para nos acompanhar ao destino que todos nós queremos chegar, a vida eterna, participar assim da glória celeste. E para tanto, amados irmãos e irmãs, a quem nós podemos nos apegar para não nos deixar abater ou desistir de caminhar? É aquilo que nos fala o profeta, das tantas coisas que ele sofreu, Como dizia: eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando o medo em redor. Denunciemo-lo. Mas o profeta Jeremias assim diz: mas o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. Por isso os que me perseguem cairão vencidos. Então, que descobrirmos, amados irmãos e irmãs, que o profeta, ele conta com aquele que é mais forte do que todos os homens. A sua força não vem deste mundo, mas a sua força está em Deus. Ele continua a crer em Deus. E assim ele nos ensina, nos diz, com essa profecia de fé, com essa resistência, capacidade de permanecer no caminho, capacidade de permanecer na justiça. Ele nos diz: eu permaneço porque eu sei que Deus está ao meu lado, como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem
cairão vencidos. E Jesus, queridos irmãos e irmãs, aqui ele é apedrejado. Tenta apedrejar. E apedrejar Jesus significa querer calá-lo, eliminar a sua voz, fazer com que o mundo não conheça as suas obras, ou fazer com que o mundo não conheça quem ele é, porque talvez seja essa a pergunta: quem és tu? Olha, você está passando por Deus, está se fazendo por Deus. Não, estou dizendo que eu sou Deus, estou dizendo que eu sou o Filho de Deus. Se não acredita que eu sou o Filho de Deus por aquilo que vocês estão olhando, estão vendo, se não acreditais pelo que ver, acreditais pelas obras que eu faço. Acreditais e saibais que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Então aqui, queridos irmãos e irmãs, Jesus, diante de tanta dureza de mentalidade, diante de tanta rigidez, aqui que Jesus encontra diante dos judeus, tem hora que não dá para você fazer nada. Não dá para você fazer nada. Você pode dar os mais belos testemunhos, não com palavras, mas você pode fazer as melhores obras que as pessoas não acreditarão. E aí nós nos perguntamos: aonde está, como é que essas pessoas compreendem Deus? Como é que elas, qual é a concepção que elas têm de Deus? Rigidez, fechamento não faz parte do ser de Deus. E aqui nós compreendemos que a ação do Espírito Santo é a ação de amolecer o coração, para que este possa viver e fazer a vontade de Deus, para que este possa viver a palavra, para que este permita ser transformado. Negar a verdade, negar a boa obra, negar o bem que o outro fez, isso é um fechamento. Isso não é ação de Deus, é ação de quê? Podemos dizer ação do diabo, a ação do mal. Aquele que quer apedrejar o outro, aquele que quer violentar o outro, isso não é ação de Deus. Será que Deus é violento? Será que Deus quer eliminar o outro? Não, Deus quer salvá-lo. Deus pode reconhecer que os seus filhos se tornaram infiéis, e este Deus que vem sempre ao encontro destes para salvá-los, para levá-los a aprender a fazer o bem e deixar o caminho do mal, mas não eliminar os seus filhos. Mas aqui às vezes se confunde que Deus é violento. Deus, não aceita o pecador. Aquele que pecou tem que morrer. Aquele que pecou tem... Então isso é uma contradição com o Deus que Jesus nos apresenta. Este Deus que é misericórdia. Então, chegarmos à capacidade de reconhecer a presença de Deus no outro, chegarmos a reconhecer as virtudes do outro, o testemunho do outro, queridos irmãos e irmãs, já é um grande sinal de maturidade, de crescimento na fé. Porque aquele que ainda não amadureceu, aquele que ainda não tem uma fé sólida, é incapaz de assim se portar, de assim viver.
O outro é sempre como o adversário, o outro é sempre como o inimigo. Isso é o papel do diabo, do demônio, né? Ou de Satanás. O outro é sempre o adversário. Fala, não, mas eu não sou adversário de Deus, eu sou filho de Deus. As minhas obras, vocês não conseguem perceber que as minhas obras, aquilo que eu faço, sinaliza aquilo que eu sou? É como dizer para você, cristão, alguém que te acusa, alguém que te calunia, falar, mas as obras que eu faço, ela já sinaliza aquilo que eu sou, filho de Deus, sou cristão, sou igreja, sou família. Às vezes nós preferimos isso, né? O demônio tem, às vezes, essa artimanha, porque às vezes nós acreditamos naquele que não tem obras e deixamos de acreditar naquele que está dando testemunho, naquele que está do nosso lado, naquele que está nos iluminando, naquele que está nos alimentando, nos fortalecendo. Não podemos agir como adversário de Deus. Para tanto, precisamos sempre nos policiar. Precisamos conhecer Jesus para perceber como que Deus agiu na sua vida, quais as situações que ele enfrentou, quanto sofrimento que ele passou, quanto amor que ele transmitiu. Que esta Santa Eucaristia, queridos irmãos e irmãs, nos ajude a descobrir o amor de Deus, a presença de Deus em seu Filho. Que esta Santa Eucaristia nos ajude a permanecer. Vamos usar essa palavrinha que é um verbo, né, do discipulado. Que esta Santa Eucaristia nos ajude a permanecer, a seguir a Cristo Jesus. Ou como o profeta Jeremias, a permanecer, a continuar, a acreditar e a servir a Deus. Amém. Amém.